Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para essa aula de O Ateneu, do Raul Pompeia. Esse que é um livro que tá para sair da lista dos vestibulares, né, da Unicamp, então é um livro bastante importante. Se liga só, já deixa o like, comenta, se inscreve, faz essa coisa que a rede social pede aí e cola também nas lives para acompanhar a gente, que é aqui onde a gente faz exercício, coisa do tipo, que a gente aprofunda um pouco a discussão. Show? Seguinte, pessoal, o Ateneu, começar a falar um pouquinho desse livro, que é um livro do realismo, naturalismo, esse momento literário aqui, que no fundo, é um aprofundamento do realismo. Opa. Ou seja, as características que eu tenho no realismo, eu vou reforçá-las um pouco aqui. Por exemplo, o período histórico é bastante próximo, né, final do século XIX, e eu também vou ter essa crítica social à sociedade burguesa, aos valores burgueses, essa idealização das relações, muito pautado no aspecto científico, né? Galera, que tipo de ciência? As teorias científicas que estavam em vigência na época. O positivismo e principalmente esse darwinismo social aqui. A partir disso, a partir desse tipo de pensamento, eu vou ter a escrita, eu vou ter a produção de livros tese, romances tese aí, cujo conceito é bastante importante. Seguinte, a ideia do livro tese é esse livro que comprova o que eu quero dizer. Nesse caso, comprova o darwinismo social, né? Essa ideia de que o ambiente modifica o sujeito. Pô, mas peraí, professor. É a pessoa que quer comprovar o negócio e a pessoa que escreve o livro? Pô, que fácil, né? Exatamente. Parece engraçado, porque que é muito fácil eu comprovar algo, sendo que eu tô escrevendo aquilo, né? Seria a mesma coisa que você que está fazendo a redação do Enem pudesse inventar as informações. A gente ia conseguir comprovar o que a gente quisesse. Essa é a ideia aqui. Mas tudo isso com uma cara de racionalidade muito assim, ó, o mais perfeitinho possível, o mais racional possível. O mais experimental, o meu livro é quase um experimento. Eu não estou falando de uma narrativa, eu estou olhando uma situação social acontecer. Presta atenção, porque isso aqui também vai estar presente no Ateneu. Seguindo, sobre o livro em si, galera. O livro é de 88, ele se passa no Rio de Janeiro, ele é escrito ali no Rio de Janeiro, e ele tem um narrador personagem. É o primeiro aspecto importante que a gente precisa olhar aqui, porque eu teoricamente estou escrevendo uma tese científica, estou falando sobre um fato social. Eu tenho um olhar nos romances tese, um olhar impessoal. Porém, com o narrador personagem, aqui eu tenho um olhar pessoal. Isso aqui já difere muito do romance tese, já é um pouco estranho para a ideia do romance tese. E quem que é esse narrador personagem? É o Sérgio, enquanto adulto, lembrando de quando ele era criança. Falando da passagem dele pelo Ateneu, por esse colégio interno aí onde ele estudou. Justo? É importante lembrar que nessa época, esses colégios internos, só para meninos, assim, eram muito comuns, era a forma de educação formal da época aí, tá? Para falar um pouquinho sobre o resumo, né, não tem muito segredo. É muito importante ler o livro para perceber como que os fatos são narrados, mas o enredo do livro em si não tem muito segredo. Tem dois momentos muito representativos, que são no começo e no final do livro. No começo, quando o Sérgio tá lembrando, né, de quando ele chegou no Ateneu, naquele primeiro dia do colégio. Como você aí também provavelmente lembra do seu primeiro dia em algum colégio, em algum lugar. Eu lembro que quando eu tava entrando no fundamental, lá no comecinho, assim, primeira, segunda série, eu cheguei num colégio novo, eu tava com muito medo. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou chegar lá, ninguém vai gostar de mim. Eu sempre fui um adolescente estranho,
Não vou falar com ninguém, vou ficar quieto no meu canto, meu Deus do céu. Cheguei lá, todo mundo, oi, tudo bem? E aí, como que você chama? Não sei o quê. Meu, eu fiquei em choque, só que agora pelo contrário, pelo aspecto positivo aí. Mas, imagina, você está com 11 anos que nem o Sérgio, você nunca tinha passado pela escola, você nunca tinha saído desse ambiente da casa, desse ambiente familiar, e você está indo para um colégio interno, que você não vai voltar para casa, você vai conhecer um monte de gente, doideira. É isso que acontece com o Sérgio, e mais ainda. Olha que o pai do Sérgio, olha como que o pai dele fala para ele quando ele vai entrar no colégio. Vais encontrar um mundo, disse meu pai, à porta do Ateneu. Coragem pra luta. Pô, que animador, né? Que massa, ei, que alegria. Parece meu pai quando me deixou na faculdade. Ô, vamos pra faculdade, legal. Pega suas coisas, entra no carro. 5 horas da manhã, saímos lá de Taubaté. Chegam na faculdade. Era papo de umas 8 horas. Fazer matrícula, fizemos matrícula. 9 horas em ponto, meu pai tinha me deixado na República e tinha ido embora. Tchau. Eu falei assim, doideira, tá? Mesma sensação que o Sérgio aqui. A partir daí, o livro é muito mais sobre os contatos que o Sérgio faz ao longo da narrativa, ao longo da estadia dele no Ateneu, que também não vai ser muito longa, tá? O período em que está sendo narrado pra gente não é um período, nossa, meu Deus do céu, passou todo o período escolar do Sérgio lá. Não. A narrativa vai contar um pedaço pra gente aqui. Seguinte, principais personagens aí que eu preciso prestar atenção. O Aristarco, que era o diretor do Ateneu, tá? Alguém muito vaidoso e muito avarento. Pô, vaidoso porque ele tinha construído um colégio de renome, um colégio importante. E avarento porque ele só conseguiu fazer isso assim, ó. Então, para além disso, a gente tinha a dona Emma, que era esposa do Aristarco, e a Ângela, que num lugar cheio de menino, num lugar onde tinha um monte de adolescente, essas pessoas, assim, elas iam ser alvos de alguns olhares meio zoados, tá? Eu vou, inclusive, tirar minha câmera aqui de lado para facilitar a visualização da gente sobre o resumo. Então, de novo, essa personagem da Dona Emma e da Ângela, as mulheres ali daquele contexto, que num lugar cheio de jovens, adolescentes, todos meninos, recebiam muitos desses olhares aí bastante complicados, para dizer o mínimo. Para além dessas figuras, o primeiro amigo, sabe quando você tá chegando num lugar novo, aquela primeira pessoa que você conhece, que é aquela pessoa que vai falar para você, ó, aqui fica o banheiro, aqui é a merenda, ó, não enche o saco do inspetor tal lá não, o professor de português, de literatura, é meio chato, cuidado. Essa pessoa, para o Sérgio, era o Rebelo. Só que no Ateneu não era tão simples assim. Ele vai apresentar para o Sérgio essa dinâmica aqui dos protetores e protegidos. Se você é forte, se você dá conta de se virar, você é um protetor, você consegue bater de frente com os outros moleques. Mas se não, você vai precisar ser protegido por alguém. O que envolve favores aí em troca. Uns favores bem delicados, se é que vocês me entendem. Essa relação da sexualidade, da violência ali vai estar sempre presente, tá? Ao longo de toda a narrativa. Ao longo de todos os contatos que o Sérgio vai fazer, porque o livro é sobre as pessoas que o Sérgio conhece. Quase que todo o enredo se dá a partir desses contatos que ele vai, desses garotos que ele vai se aproximando, se distanciando ao longo da narrativa, ao longo do colégio aí. Personagens como o Franco, que era um rapaz muito problemático, um garoto problema. O Sanches, tem um episódio com o Sérgio na piscina. Vocês vão pausando aí para dar uma olhada com mais calma no resumo. Mas a gente pode perceber que o Sérgio ele vai se aproximando e se afastando de diversas figuras por diversos motivos, mas sempre com um componente da violência e da sexualidade ali próximo, tá? O Bento Alves, por exemplo,
que acaba ganhando destaque no Ateneu, que acaba se tornando uma espécie de herói. Para além disso, para além dessas figuras que o Sérgio vai conhecendo, a gente vai percebendo ali esse processo de crescimento da personagem, né? A narrativa tem um outro ponto alto, mais pro final. Tem esse momento engraçadíssimo aqui. Pô, lembra que eu falei que o Aristarco ele era pão duro, mão de vaca? Que ele era avarento? Pô, tá aí. Ele era tão avarento que em um determinado momento, na dinâmica ali do colégio, ele fala assim, pô, se eu desse uma economizada na merenda dos meninos, tirasse uma sobremesa boa e colocasse uma sobremesa não tão boa assim. Isso gera uma revolta nos garotos que fazem um motim aí por causa da sobremesa. Para além disso, eu tenho outras personagens importantes, né, que vão estar sempre se aproximando do Sérgio com esse tom de sexualidade, com esse tom de violência. Essas relações na adolescência aqui do Sérgio nunca são tão tranquilas assim. Mas pro finalzinho, o Sérgio ele acaba ficando doente e fica sob os cuidados da Dona Emma. Pô, a esposa do diretor, bonita, não sei o quê. Enquanto ele tá na enfermaria lá, né, sendo cuidado por ela, ele vai começar a ter pensamentos aí não tão puros com a Dona Emma, se é que vocês me entendem, tá? O livro ele termina, ele tem esse outro ponto alto aí no final. Por quê? Tinha entrado recentemente um aluno novo no Ateneu e logo em seguida, né, alguns dias depois que esse novo aluno entra, o colégio pega fogo. Acaba acontecendo um incêndio. Fica subentendido que talvez tenha sido esse aluno aí, novo, que tenha causado o incêndio no colégio. Porém, para além do incêndio, o que é importante é o que ele representa para toda a narrativa. Pô, o Ateneu era uma instituição, era o Ateneu, né? O nome do livro não é Ateneu, simplesmente. Tem esse artigo próprio, perdão, esse artigo definido marcando aí o nome próprio para destacar, para mostrar a importância do lugar. Então, quando o Ateneu pega fogo, é muito representativo. A cena final também é muito representativa, né? Todo mundo saindo e o diretor parado de frente para o Ateneu, quase catatônico, quase paralisado, vendo tudo que ele tinha construído desabar na frente dele, desaparecer. A figura que era tão avarenta, que era tão vaidosa por causa daquilo que tinha construído, perder tudo foi um choque. Tanto foi um choque, e foi um choque tão grande, que o diretor nem mesmo se preocupa muito com a esposa. Será que a Dona Emma saiu? Será que a Dona Emma ficou? Será que a Dona Emma fugiu? Essa pergunta fica um pouco no ar pra gente. A narrativa termina com o Ateneu em chamas e o diretor perdendo tudo, e essa dúvida do que pode ter acontecido pairando no ar aí. Pra gente acompanhar mais concretamente, trouxe um pedacinho aqui do final, de como que esse narrador personagem ele fala com a gente, e aqui nesse finalzinho tem muito, muito, muito. Inclusive esse trecho já caiu em questão aqui. Vamos lá. Isso aqui é o Sérgio falando com a gente. Aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades verdadeiramente? Puras recordações. Saudades talvez. Se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo o funeral para sempre das horas. O tempo, ele passa, ele enterra essas recordações, essa saudade que eu não sei se é saudade de verdade. Lembrar lá do narrador em primeira pessoa, ele que tá falando com a gente. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo, ou melhor, ele não sabe exatamente como se relacionar com essas lembranças. Muito cuidado, porque isso é muito diferente do naturalismo, daqueles exemplos que a gente tem
comumente como Curtiço, que é um livro em terceira pessoa, super direto, quase como uma tese mesmo. Aqui é bastante diferente e a gente precisa falar sobre isso. Para conversar um pouquinho sobre a análise do livro aí. Primeira ideia aqui, desse aspecto, desse conceito melhor de microcosmos. O Ateneu seria um pequeno recorte do mundo. Metonímia é aquela figura de linguagem da parte pelo todo, né? Eu estou tratando o Ateneu como a parte do mundo. Aqui era para a gente ter a planta baixa de um colégio com um cosmos aí, o microcosmos. Desculpa pela piada. A ideia aqui é a gente perceber que o Ateneu ele trata de aspectos muito importantes da vida em si a partir do ambiente do próprio colégio. A adolescência, a vida adulta, a sexualidade e a violência. Pessoal, a adolescência como esse processo de amadurecimento, como esse momento onde a gente vai passar por experiências e aprender certas dinâmicas que a gente não vê na infância, que a gente não vê em casa, tá? Então, a adolescência aqui como esse processo de amadurecimento. Pra quê? Mas, pô, nossa, professor, eu nem queria amadurecer, não. Eu não queria pagar boleto, eu não queria ter que trabalhar, fazer vestibular. Eu te entendo. Mas, a gente tem que passar por isso. E a adolescência, dentro desse contexto, vai ser essa perspectiva aqui de amadurecer, de se preparar para a vida adulta. O Sérgio, ele precisa conhecer o mundo, ter coragem para a luta, porque a vida adulta tá aí. A vida adulta é isso. A vida adulta passa também aqui por esses dois eixos constantemente. Para além disso, né, essa dinâmica da relação afetiva entre os garotos está muito atrelado à própria dinâmica do ensino naquele momento, né? Colégios apenas para meninos. Para além disso, o que eu preciso ter em mente? Muito cuidado, porque eu posso fazer conexões com Dom Casmurro aqui, aquele narrador que se intromete na narrativa, ou melhor, que dá pra gente a perspectiva dele. O próprio Sérgio fala, pô, será que é saudade? Será que é só lembrança? Como que será que ele se relaciona com o que ele pensa? Sacou? Isso aqui que a gente já conversou, narrativa em primeira pessoa versus naturalismo, uma escola literária super objetiva, super direta, ter essa narrativa em primeira pessoa, essa narrativa parcial. Lembrar que também é um livro de memória e tem um quesinho autobiográfico, porque o Raul Pompeia, ele estudou num colégio interno também. Então, assim, em que medida isso influencia a narrativa? A gente não precisa se preocupar muito, mas ajuda a gente a fazer essa conexão. Beleza? Para finalizar, um pequeno exercício para você que está aí se preparando, testar a percepção aí. Vamos lá. Trechinho do próprio livro. No ano seguinte, o Ateneu revelou-se-me no outro aspecto. Conheceram-o interessante, com as seduções do que é novo, com as projeções obscuras de perspectiva, desafiando curiosidade e receio. Conheceram-o insípido e banal, como os mistérios resolvidos. Caiado de tédio, conhecia-o agora, intolerável como um cárcere, murado de desejos e privações. Com base nesse textinho aqui, que se inicia no capítulo 8 do romance do Raul Pompeia, e no seu subtítulo, Crônica de Saudades, é correto afirmar que a obra é. E aí? Pausa aí e responde para você mesmo, porque eu vou passando aqui questão por questão, item por item, para a gente entender. Primeiro aí, item A, um relato em primeira pessoa, beleza, de experiências coletivas e íntimas no qual o protagonista mostra aspectos da realidade social, valorizando o sistema escolar e prisional? Mas ele acabou de dizer que o Ateneu era um cárcere,
era ruim, ele não tá valorizando. Letra B. Um romance de formação. O que será que é isso? No qual o protagonista revela condutas e intrigas no ambiente escolar, com elogios à pedagogia corretiva e aos valores morais da burguesia. Galera, realismo e naturalismo é crítica a esses valores morais, não é elogio. Eu nem preciso saber o que é um romance de formação. Mas eu sei que naturalismo e realismo não tem elogio a esse valor moral da burguesia aí. Letra C. Uma narrativa memorialista, beleza, é uma narrativa de memórias, de experiências vividas no internato. Tá, era um internato. Na qual o protagonista revela aspectos do sistema educacional da época, com críticas à hipocrisia. Ah, pô, parece interessante aqui, tá? Com crítica? Mas calma lá. Um relato saudosista, essa questão aqui, ó, saudosismo tem a ver com essa lembrança positiva do passado. Experiências vividas no internato, no qual o protagonista mostra o poder de sedução e corrupção das amizades, com críticas à falsidade da burguesia. Tudo bem, pô, professor, eu não li o livro, eu não sei exatamente se tem crítica à falsidade, se tem sedução e corrupção das amizades. Aí é a importância da gente ler o livro, mas, pra gente não se complicar aqui, tem duas palavras complicadas aqui pra gente. Saudosismo, ele fala que ele não sabe se é saudade de verdade, são só recordações. Então, aqui, por aqui eu já podia cortar. E agora, esse poder de sedução e corrupção também tá um pouco too much, um pouco demais. Então, vamos deixar isso aqui de lado, porque a resposta aqui é a letra C. Se você pensou na letra C e cogitou a letra C, maravilha. Se não, tenta dar uma olhadinha aí nos aspectos que a gente acabou de falar, para ver se fazem sentido. Fechou? Pessoal que tá aí, que tá acompanhando, espero que tenha sido interessante. De novo, fica o convite para aparecer aqui nas lives, para acompanharem. Faz a coisa que a rede social pede aí. E muito obrigado por assistir. 1000 beijos. É nóis.